Ah, não, é porque. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui em mais um Palmas Cast e com convidadas maravilhosas. Quero agradecer aqui a presença da Esli, também da Rita Dulce, que nada mais é do que a minha esposa, querida do meu coração, né? Uau! Mas vamos hoje fazer aqui um bate-papo bem legal sobre espiritualidade, sobre fé, sobre empreendedorismo, sobre inteligência emocional. E a nossa entrevistada hoje é a Esli, né? Muito obrigado, Esli, por atender o nosso convite, gratidão. A Esli, ela é empresária, master coach e também mentora de mulheres, com comentários da Rita Dulce, que também é master coach, né? E essa mulher é extraordinária. Esli, quem é a Esli? Define para nós. Danilo, primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês dois, né? Um casal muito abençoado, muito pessoas que eu admiro muito e muito grata por esse convite, viu? Muito obrigada. Quem é Esli Barros? Eita, Esli Barros. Eu começo dizendo que assim, o que mais me qualifica é que eu sou filha amada de Deus. Filha amada de Deus, sei que Deus, né, me criou para um propósito, né? E eu sou casada com José Antônio, tenho 2 filhos lindos, o Lucas e o Vitor Emanuel, e, e sou uma pessoa que o propósito, né, é de viver para levar a mensagem, né, ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, aonde eu estou, o meu propósito é ajudar pessoas, cuidar de pessoas, fazer com que mulheres, né, se descubram e vivam sua real identidade, né, vivendo uma vida muito mais admiráveis. É isso. Uau, show de bola. E a Rita Dulce? Quem é a Rita Dulce? Nossa, a Rita Dulce é esposa do Danilo, mãe do Felipe Estevão, do João Marcos e do Pedro Alexandre. A Rita Dulce é filha amada de Deus e, acima de tudo, né, a Rita Dulce é aquela mulher que veio para viver o propósito de Deus nessa vida, né? Ser luz na vida das pessoas. Eu costumo falar que se eu não puder ser luz, pelo menos um pouquinho na vida de alguém, eu não estou vivendo o meu propósito aqui. Começando em casa, começando na vida dos meus filhos, na vida da minha família, dentro da minha casa, daqueles que estão comigo no cotidiano. Isso mesmo. Show de bola, muito bom. Recentemente, na internet foi nos mostrado um evento chamado Farofa da GECAI, né? Um evento bem polêmico que trouxe aí uma discussão principalmente no que diz respeito aos valores da família, né? Esli, família, o que significa família para você? Nossa, que forte. Família é a base de tudo, né? Assim, a Bíblia diz que Deus, ele constituiu a família. Foi uma constituição feita por Deus, né? Deus fez o homem e a mulher, né? E falou, agora vocês vão e multipliquem, né? E enchem a terra. Então, assim, a família é a base da sociedade, é aquilo que faz com que a sociedade viva uma vida abençoada, né? É um lugar onde você é acolhido, abençoado, né? Família é a base da sociedade e a gente precisa, né, resgatar esses valores, né, para que a gente possa viver os planos de Deus na nossa vida, na nossa casa, né, para que a gente possa resgatar a sociedade, porque hoje os valores estão como você terminou de contar a história, né, da farofa da GECAI, Isso. os valores estão deturpados, né? As pessoas estão tudo mudou, a gente não tem mais princípios, né? E a gente precisa resgatar isso, e através da família que há esse resgate. Eu vejo hoje que os valores eles estão tão invertidos, né, que os jovens, principalmente, eles têm uma necessidade tão grande de ser aceito por um grupo que eles estão fazendo qualquer coisa
para estar naquele meio. Essa farofa aí mesmo, né? Quantos valores foram totalmente deturpados ali, né? Quantas pessoas que tiveram uma vida, uma base familiar, uma base até cristã, evangélica ou católica, mas cristã, e se deixam levar por um momento, né? Simplesmente para ser conhecido, né? Não reconhecido. Simplesmente para ser conhecido, para ser aceito, para estar em visibilidade. Quantas marcas famosas, né, que nós mesmos consumindo, estava patrocinando aquilo dali. Quantas famílias foram destruídas naquele momento ali? Que famílias? Casais que eram formados, que ali foram destruídos. Quantas mulheres devem ter engravidado ali? Quantas gravidez indesejadas que vão ser interrompidas, né? Aconteceu ali. E os valores eles estão tão invertidos que o povo está achando normal. Mas é aquilo que saiu muito aí na internet, né? É a busca por esse prazer momentâneo. O hedonismo, né? Hedonismo. A busca por esse prazer momentâneo, que está tão agregado a isso, que daqui a pouco eles não vão mais saber o que eles querem. Então, é o prazer momentâneo mesmo, né? O prazer sexual, aquele prazer que você procura, e chega uma hora que você não vai ter mais o que vai te satisfazer. Então, ali tinha um quarto em que as pessoas iam para ali e faziam só Deus sabe o quê, e ninguém... e todo mundo achando normal. Eu não estou falando isso porque eu estava acompanhando, não, mas não tem como você não ficar sabendo de tudo que está acontecendo, porque está falando em tudo quanto é lugar. A gente vive no mundo, né? Nós vivemos no mundo, então está em tudo quanto é lugar. E aí eu fui até ver uma reportagem de uma jornalista, né, falando sobre isso, inclusive sobre valores, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? E eu te falo uma coisa, a tendência é piorar. É piorar. Por isso que eu falo que dentro da minha casa a responsabilidade é minha. Em inculcar mesmo na cabeça dos meus filhos sobre princípio e valores, né? O que eu quero para o futuro dos meus filhos? O que eu quero que eles vivam? E, acima de tudo, né, eu falo para eles, mas quem vai decidir são vocês. São vocês que vão decidir. Eles são homens, eu falo para eles assim, a mulher ela tem que ser respeitada, a mulher ela tem que ser valorizada. Vocês têm que tratar bem as mulheres, porque hoje um tem 5, o outro tem 6, o outro tem 10. E eles já estão falando sobre namoro. O de 5 fez 5 agora, né? Passou o ano todo na escola com 4 anos, falando sobre namorada, falando sobre menina bonita, falando sobre beijar na boca. Nossa, eu falo, meu Deus, precoce, o seu irmão tem 10 anos, ele nunca tinha falado sobre isso com a mamãe. Muito precoce, tudo muito precoce. Mas por quê? O meio que está vivendo, né? O meio que vive que está influenciando. Agora, você imagina se daqui 10 anos, se eu não inculcar na cabeça dele o que é correto, né? O que tem que ser feito. Como que vai ser daqui 10 anos? Esses dias eu tenho lido um livro do J.B. de Carvalho, até que meninos se transformem em homens. Eu acredito que seja mais ou menos isso o tema. E algo bem interessante que ele traz muitas estatísticas, né? Ele traz uma estatística de um jornalista, se eu não me engano, indiano, em que a principal causa da pobreza na Índia se dá justamente por essa família disfuncional, né? A ausência da figura paterna, né? Uma vez que o pai ele é responsável em dar destino para o filho, ele é responsável em ser o provedor, o protetor. E a família é algo tão sério que precisa, né? Nós, como você mesmo disse, nós precisamos resgatar esses valores, nós precisamos investir. Mas você é conservador. Sim, nós lutamos por esses valores que são princípios, né, de Deus, e a família ela é tudo. A Bíblia, a sabedoria bíblica ela é tão clara quando ela diz assim que Deus faz o solitário habitar em família. Eu falo que eu prefiro ficar com o conservadorismo, né? Essa ideia da mulher, essa mulher que quer empoderar-se a qualquer custo. Eu acho que existem várias formas de nós empoderarmos, né? Eu posso me empoderar dentro da minha casa, com a relação com meu esposo, com os meus filhos, com a sociedade, sem precisar fringir os valores de ninguém, né?
Existe um estudo que fala que nunca se teve uma geração em que os filhos são menos inteligentes que os pais. Você já pensou? Porque o que é normal é eu estudar mais do que o pai e minha mãe, os meus filhos estudarem mais, lerem mais livros do que eu li, fazer uma faculdade melhor, se relacionar com pessoas melhores do que eu me relacionei. E nunca se teve o contrário no mundo, né? Na existência do ser humano. Nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Que os filhos são menos inteligentes que os pais. Você já pensou que perigo essa geração daqui 20 anos? Eles não estão procurando mais isso, Não. né? Porque eles querem o que você tinha falado, prazer imediato, né? O estudo não é uma coisa mais assim que eles veem como uma coisa chata, cansativa. E aí o que acontece? Eu quero viver o prazer. E aí as pessoas estão tão buscando isso, né? Que não entendem mais o que é importante, o que você precisa realmente buscar, quais são os seus valores, onde eu quero chegar, né? Não, eu quero viver o hoje só, né? E aí então é uma geração sem propósito, sem viver, gente, hoje a geração, eles não querem nem sair de casa mais dos pais porque eles não querem trabalhar. Justamente. E a culpa de quem? Não tem, eles estão, os jovens, eles estão sem sonhos, sem perspectivas. Eu acredito muito sobre a terceirização do serviço, né? Às vezes eu estou terceirizando a minha responsabilidade em relação à criação dos meus filhos para a internet. Mas essa venda que a mídia faz, em geral, do hedonismo, dessa busca pelo prazer, tem feito com que pessoas vivam uma vida vazia. Viktor Frankl, aquele autor daquele livro que a gente já leu, que é Em Busca do Sentido da Vida, certa vez ele criticou Freud, porque Freud falava que o ser humano ele vivia em busca do prazer. Ele disse não. Quando uma pessoa estabelece a sua vida em buscar somente o prazer, ela vive uma vida vazia, porque o prazer não tem fim. Não tem fim. Né? Mas a vida, aí ele trouxe, a vida ela precisa ter o quê? Um significado, um propósito. Qual é o significado que os jovens hoje eles precisam dar para a vida, né? Porque uma pessoa sem família, gente, não tem significado, é uma vida vazia, uma vida sem sentido, né? Essa coisa da pós-modernidade que diz assim, eu tenho que ser feliz a todo custo, não é bem assim. Não. Mas justamente porque eu acredito muito nessa, o que você falou, essa influência, né, das mídias em cima dos jovens. Por ter uma vida tão vazia intelectualmente, principalmente, acredita em tudo que se fala. Eu falo que até o que você não vê... Não tem senso crítico, né? Justamente. Até o que você vê pode não ser verdade, né? Eu vejo uma pessoa ali, tá linda, tal, fisicamente, ou então ela está conversando muito bem... É aparência, pode ser aparência. E aí se eu não tiver uma base familiar, uma base intelectual, uma base emocional, eu me deixo levar tanto por aquilo ali que eu estou vendo naquele momento, aí eu começo a me achar feia, começo a me achar inferior. Começa e aí a comparação. Justamente. Né? E aí é onde entra um erro muito grande, né? De me comparar com o outro daquilo que eu estou vendo, aquilo que a foto está mostrando, aquilo que as redes sociais estão mostrando. Esses dias até comentei com o Danilo, de uma pessoa que eu vejo muita foto, e aí na foto você não vê, acha que não é Photoshop, aí eu vi a pessoa pessoalmente, né? Falei, meu Deus. Que decepção. E é uma pessoa que eu conheço, sabe? Falei, meu Deus, assim, não vou entrar muito em detalhes, não. Falei, meu Deus, mas na foto não era assim, aquela parte do corpo e tal. O filtro ele faz o cabelo brilhava tanto na foto. E eu fiquei assim, Jesus, você está convivendo com a pessoa, mas... Então, assim, a gente não pode se deixar levar por isso, né? E a gente vê que os jovens hoje, eles estão olhando muito, né? Eles olham muito o que está acontecendo e querem se comparar e querem viver aquilo, né? E se frustram. Gente, uma das maiores... gerações hoje de mutilação, sabe, de depressão, de todas essas doenças, né, mentais, essa psicossomáticas, geração, psicossomáticas que o que acontece por causa dessa comparação, por causa, né, da internet, que hoje a gente tem acesso a tudo, você vê.
E aí você começa a se comparar, e o mundo de fulano de tal, daquela blogueira que vive viajando, que tem um corpo maravilhoso, você começa a achar que, nossa, minha vida é um horror. E aí tudo isso te faz, né, se sentir inferiorizado, e aí começa todos esses sentimentos, né? E a gente precisa, e aí entra, né, Danilo, onde a gente precisa entender quem eu sou. Justamente. Quem eu sou. A minha identidade. A minha identidade. Saber quem eu sou. Entendendo qual é a minha identidade, para que eu não possa, para que eu não fique me comparando com ninguém, não fique olhando para a vida de ninguém, né? Porque se enquanto eu estiver olhando para o outro, eu nunca vou saber, né, quem realmente eu sou, e viver o meu propósito, uma vida com significado, uma vida com propósito, sabendo, né, que eu estou, sabendo onde eu quero chegar. Né? O que a gente mais precisa levar hoje para os jovens, eu acho, é isso. Entendendo que cada um de nós temos um propósito. Nós temos uma identidade. Nós precisamos resgatar isso. Né? Essa identidade fortalecida dos jovens, das pessoas em geral, porque não é só os jovens. Né? E quando você entende quem você é, tudo muda ao seu redor, porque você se posiciona naquele lugar que é o seu lugar. Né, meu lugar de mulher, de auxiliadora do meu esposo, né, de mãe, no meu lugar, quando você falando de empoderada, né, ser empoderado é você saber se posicionar no seu lugar, né, ocupar o seu lugar. Empoderar é isso, é ocupar o seu lugar onde se você como mãe, se empodere como mãe, seja uma mãe maravilhosa, se empodere como esposa e seja a melhor esposa, né? Se empodere como empresária, né? Onde você for fazer, faça o seu melhor, né? Entregando o seu melhor. E aí eu acho que tudo vai mudando e melhorando, e a gente vai se encaixando e trazendo um novo sentido para tudo. Isso mesmo. É interessante que a pandemia ela conseguiu atualizar 2 anos em 2 meses. Só que também a pandemia ela trouxe o seu reflexo negativo. Além das mortes, a questão das doenças mentais, né? As crises de ansiedade, de pânico. E eu vejo que hoje inteligência emocional tem sido um assunto que tem sido abordado, né, de forma bem clara, objetiva, mas poucas são as pessoas ainda que sabem o que é inteligência emocional. O que você pode trazer para nós, Esli, para essas pessoas que nunca ouviram falar nada de inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Quais são os ganhos? Inteligência emocional, interessante. Muito boa essa pergunta, Danilo. Porque inteligência emocional é a gente buscar extrair de nós mesmos o nosso melhor. Qual é a minha melhor versão, né? É buscar dentro de você o seu melhor. Uau. E buscar nos seus relacionamentos também, extrair o melhor de cada um deles. Então, o que é, então, ter inteligência emocional? Não se desesperar, ou não reclamar, ou não murmurar porque um problema aconteceu com você. Né? Sempre buscando o seu melhor. Gente, como que eu posso olhar diferente? Ter um olhar diferente para cada situação. Um exemplo do trânsito, Danilo. Vamos dar um exemplo do trânsito que é básico. Você falou que para quem nunca ouviu falar. Né? Você está no trânsito, de repente uma pessoa vem e te fecha. A primeira coisa que você faz é querer xingar a pessoa, não é? Fica bravo, quer xingar a pessoa que te fechou ali. E aí esse é um bom exemplo para a inteligência emocional, porque é você saber que nesse momento, em vez de você xingar, você fala assim, tudo bem, porque hoje eu estou de boa, eu não vou deixar ninguém tirar a minha paz aqui hoje, não. É você saber ter controle sobre as suas emoções, é você saber agir independente do que o outro faz para você. Né? Porque muitas vezes a gente reage mais do que age, não é, Danilo? A gente está sempre reagindo porque a pessoa, de acordo com as circunstâncias ao nosso redor. Então, ter inteligência emocional é você saber agir bem, né? Sabendo controlar suas emoções, sem explodir na hora errada, né?
eu gosto muito do nosso mestre Paulo Vieira, que ele fala que vai ter momentos que você vai ficar com raiva, vai ter momentos que você vai ficar com raiva, e a raiva é uma emoção nossa, primária. A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem todas as emoções. Mas é saber como que eu vou reagir diante dessas emoções. Isso é ter inteligência emocional. Sempre buscando o meu melhor, né? Sempre extraindo o meu melhor de mim mesmo e das minhas relações com o próximo. Uau, show de bola. Agir, saber agir e reagir. Quando você falou reagir, abriu várias janelas aqui na minha mente. Por quê? Porque nunca se viu uma geração tão reativa, né? Nós sabemos que para cada ação existe uma reação. Só que às vezes eu me deparo com jovens que não conseguem lidar com o fim de um relacionamento, de um namoro, né? Tem uma pesquisa recente que saiu que diz que vai aumentar em aproximadamente 30% a 40% o número de suicídio, reflexo da pandemia. Isso se dá porque como você mesmo disse, né? Muitas pessoas não sabem como reagir diante de determinadas situações. E a inteligência emocional ela vem como essa resposta, né? Essa resposta para ajudar as pessoas a terem essa sanidade mental, extraírem o melhor de si. Muito legal a definição, gostei. Eu acredito também esse número, né, que o Danilo comentou, a gente até tinha comentado esses dias sobre essa estatística, essa previsão, né, que eu espero que não aconteça, do aumento de número de suicídios. Eu acredito também, principalmente porque, ao mesmo tempo que se fala muito em inteligência emocional, nós temos uma geração que tem medo de procurar ajuda, né? Existem tantas campanhas, tanto pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação, campanhas aleatórias, campanhas particulares, falando sobre de uma maneira não tão explícita sobre inteligência emocional, mas sobre educação emocional. E, mesmo assim, algumas pessoas têm dificuldade de procurar ajuda. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um coach emocional, seja um mentor, uma mentora, com medo de se expor. Eu conheço pessoas que não procuram ajuda mesmo, de fato, com medo do que as pessoas vão pensar. Antes, quando você falava em psiquiatra, não, só quem vai psiquiatra é quem é doido, né? Grosseiramente falando. Mas nós sabemos que é um médico aliado, né, a outros tratamentos, porque a gente sabe que não é só um tratamento medicamentoso, né, e nem deve ser só um tratamento medicamentoso, existem as terapias e tal. Então, hoje, nós não temos que sentir vergonha de procurar ajuda, né, de procurar um auxílio. Para isso, o coach cresceu muito nessa área, né, de inteligência emocional, principalmente durante a pandemia, devido a esse crescimento, né, de pessoas emocionalmente doentes, né. Lá em casa mesmo, eu dou um exemplo do meu filho, que a gente começou a acreditar que ele desenvolveu um TDAH devido à pandemia, né. Então, assim, um déficit de atenção, né, por causa da pandemia. E aí já percebemos logo, já intervimos, tal. Agora, quantas pessoas desenvolveram depressão, síndrome do pânico, transtorno, não sei se o nome é esse, de bipolaridade, e outras doenças, né, psicossomáticas, e não procuraram ajuda, às vezes porque nem sabem que estão doentes, ou porque tem medo, tem preconceito, né? E existem grandes profissionais para isso, né? E é verdade. Muito. Eu sempre falo que assim, uma coisa que a gente mais precisa mostrar para a sociedade, para as pessoas hoje, é que não tem problema você ser vulnerável. De jeito né? nenhum. Não tem problema você demonstrar suas fraquezas, né? Porque às vezes a gente parece que precisa ter uma pessoa forte o tempo todo, né? Aquela pessoa que eu não posso demonstrar minhas fragilidades, porque não existe. Perfeição não existe. Não existe, todos nós somos vulneráveis, né? Todos nós temos problemas, dificuldades, passamos por situações difíceis, temos tristeza, angústia,
né? Então, o que a gente precisa? Quando você detectou, pede ajuda, porque quando você pede ajuda, você está, né, acreditando que você pode melhorar. Porque aquelas pessoas que, né, chegam a esse caso extremo, porque muitas vezes porque não tem coragem de pedir ajuda, né? E em nome de Jesus, eu declaro que essa previsão não vai se cumprir. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. É por isso que nós estamos aqui, né? Isso mesmo, para compartilhar conhecimento, informação. Justamente. E mostrar para essas pessoas também que existe solução, né? Eu costumo dizer, eu não, mas o Paulo Vieira, né? E eu só replico. Que as respostas que eu não tenho são pelas perguntas que eu não fiz, né? Verdade. Ao invés de muitas vezes a pessoa se enclausurar em casa e ficar se questionando por que eu estou passando por isso, por que eu estou sentindo isso, parar e pensar aonde que eu posso ir, né, para procurar ajuda, a quem eu posso pedir ajuda. Quantas pessoas foram alcançadas nesse período da pandemia através das lives, né? Quantas lives ajudaram várias e várias pessoas? Nossa, eu tenho muito testemunho disso, Danilo. Inclusive ontem, você está falando ontem, eu recebi uma mensagem, sabe, um áudio de uma senhora que ela colocou assim, nas palavras dela, ela falou assim: Esli, a melhor coisa que aconteceu comigo na pandemia foi te encontrar, porque eu estava deitada no sofá esperando a morte. Ela colocou essas palavras. Eu estava deitada no sofá esperando a morte. E eu assisti uma live sua e minha vida foi mudada, sabe? E eu comecei, ela entrou em contato comigo, pediu ajuda, né? Pediu ajuda. E aí eu comecei um processo com ela. Ela entrou na minha mentoria, que eu tive uma turma na pandemia. Ela entrou na minha mentoria, ela está uma pessoa transformada, sabe? Cheia de vida, fazendo muitas coisas. Inclusive, ela está na escola teológica, fazendo um curso superior de teologia. E é uma pastora, tá assim, outra vida hoje, né? Por causa daquela live que foi bem numa pandemia. Então, o que eu poderia deixar é que a gente não pode se calar, né? A gente tem que continuar, porque uma vida sendo salva, uma história que você tem de transformação, já vale, sabe, todo o esforço, a dedicação, o tempo que você tirou para estar aqui, porque vocês são lá de Paraíso, né? Estão aqui, né, para fazer esse movimento. É muito legal, inclusive parabéns por esse podcast maravilhoso. Show de bola, muito bom. Inclusive, Esli, não tem como a gente falar sobre isso, igual você é mentora de mulheres, né? Eu atendo mulheres, e aí falarmos de inteligência emocional, falarmos de relacionamento sem mencionar as mulheres que vivem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Quantas mulheres vivem relacionamentos altamente tóxicos, emocionalmente, e não sabem? Define para nós, o que seria um relacionamento tóxico? É aquele relacionamento onde a mulher ela se anula, onde o parceiro dela sempre tem razão, o parceiro dela sempre tem a voz da vez, sempre estabelece as suas vontades, e a mulher nunca tem voz, não tem vez no relacionamento. É aquela mulher que está sempre... Ela é sempre a vítima, né, na verdade, porque o homem é sempre o... Como que eu vou falar sem ofender ninguém? É um verdadeiro autofagismo, né? Completamente. É quando a pessoa ela não ama nem a si mesmo e chega a não amar o próximo. Aí chega um momento que aquela mulher ela some, seria isso? Justamente. E assim, antes nós falávamos só em relacionamento abusivo, né? E aí tinha agressão física. E hoje não é só um relacionamento que tem agressão física que ele é um relacionamento abusivo. Existe o abuso das suas emoções. O abuso psicológico. Muito maior do que o físico. E o da prisão, em que a mulher ela não consegue sair daquele relacionamento, porque ela acha que ela é culpada, ela acha que se o esposo não gostou de algo que ela fez, a culpa sempre é dela, né? Eu não estou falando aqui, gente, de um relacionamento em que o casal tem brigas, tem discussões. Não estou falando disso, não. Estou falando de relacionamento mesmo em que a mulher
ela se isola no relacionamento. Gente, eu já atendi muitas mulheres com esse quadro, né? Com essas características, e vejo muitas mulheres. Então, mulheres que se anulam completamente dentro de um relacionamento em prol do outro. Eu apoio o meu esposo, eu apoio em tudo que ele vai fazer, assim, se eu achar legal, claro, né? Que eu acho que é bacana, tudo. Se não for bacana, eu vou conversar com ele. Nós temos um relacionamento aberto em diálogo, né? E temos que ser claro um com o outro. Eu tenho os meus posicionamentos, ele tem os dele. Ele é o cabeça, ele é o sacerdote da minha casa, trazendo à luz da palavra, né? Porém, não é porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote, que é ele que impõe. Não é impor. É respeito, né? É diálogo, é convivência. É conquista, né? Então, mulher, né? Não se anule dentro do seu relacionamento. Hoje nós temos à nossa disposição aí vários Instagrams, inclusive, que falam muito sobre isso, né? Gostava muito de falar sobre isso no meu Instagram, dei uma parada, estava até conversando com você, né? Questão de filhos, você acaba diminuindo um pouco seu rendimento externo, né? Mas, assim, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque me dói, sabe, quando eu vejo uma mulher falando, eu deixei de fazer isso porque meu esposo queria fazer isso. Eu deixei de fazer aquilo porque o meu esposo queria fazer outra coisa. Não, e aí? E a sua vontade? E assim, não é só mulheres. Recentemente eu me deparei com uma situação, né, que houve um divórcio, que o homem ele se anulou, né? Ele, de certa forma, colocou a esposa numa posição de idolatrá-la, né? E ele se anulou e pensando que estava agindo da forma correta, e aí houve uma ruptura, né? Então, é todo e qualquer relacionamento. Justamente. A gente está trazendo o exemplo aqui do casamento, mas existem outros relacionamentos também que podem ser relacionamentos abusivos. Tem amizades, né? É uma reciprocidade. Sim. Né? Um a via de mão dupla, né? Eu preciso estar sempre ali alimentando, conquistando, o que você falou, que é muito interessante, conquistando o meu parceiro ali, o meu cônjuge, e ele também precisa estar nessa posição para que a gente tenha uma vida próspera e abençoada, né? Justamente. Não tem como um relacionamento ser um relacionamento abençoado, prazeroso, feliz, se não tem essa reciprocidade. Justamente. Se é só um se doando para o outro. É uma via de mão dupla, É uma via de mão dupla, né? Tá sempre um se doando. Às vezes a gente abre mão num momento, o outro abre mão em outro, né? E é isso que faz um relacionamento crescer e ser feliz. Por exemplo, nós temos 3 filhos, né? 3 meninos. Eu queria ter uma menina, eu abri mão, né? Ela não entendeu essa conversa. Ela não entendeu essa conversa. Pula para o próximo. Meu Deus. Mas, pessoal, relacionamento é um assunto que eu amo tanto. Porque é tão bom, né, a gente se relacionar com as pessoas. E me dói, às vezes, quando eu vejo pessoas falando assim, quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu amo os animais. Por quê? Né? De certa forma, aquela pessoa, no fundo, ela não ama nem a si mesma. Né? Ela não tem com ela muito grande, né, um relacionamento intrapessoal. Eu comigo mesmo. Porque se eu estou bem, os outros relacionamentos vai ser fichinha. Não é verdade? Por mais que a gente se depare com pessoas tóxicas, com pessoas que tentam ali, às vezes, diminuir a tua energia, a tua positividade, mas relacionamento é um assunto que eu amo muito. E assim, Esli, pelo pouco que eu conheço você, sei que você é uma pessoa bastante influente, que gosta de se relacionar. E recentemente você tem o privilégio de ter uma empresa, né? A Carmen Stephens aqui em Palmas, ali no Aldeia Mall. Parabenizá-la pela loja, uma loja muito linda, né? Eu tenho que aumentar o limite do meu cartão de crédito para levar minha esposa lá, mas a gente vai passar lá. Bom, já espero vocês hoje lá. E assim, como tem sido essa experiência, Esli? Danilo, é uma experiência muito nova, muito desafiadora. Quando a gente tem muita teoria sobre o empreendedorismo, né? Isso. Sobre ser empresário, tem aquela teoria, aquele glamour, mas na prática é desafios diários,
né? Você precisa crescer diante de um cenário que a gente... hoje o cenário nosso tá um cenário desafiador, né? A gente não sabe como que vai ser os próximos... Essa instabilidade política, instabilidade né? política que nós estamos vivendo. Então, além disso, o empreendedor tem muitas obrigações, né? Muito tributário, a carga tributária é muito grande. Então, são muitos desafios, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Assim, eu estou muito feliz, né? Eu penso eu tenho certeza que nós vamos crescer muito aqui em Palmas Com ainda. certeza. Tenho certeza que nós vamos crescer muito, né? É um lugar. Eu falo que a Carmen Steffens do Aldeia Mall é um lugar para que as mulheres se sintam bem, para que mulheres que saiam de lá, além de um look bonito ou de uma bolsa, né? Elas saiam de lá com autoestima elevada, né? Ela sai de lá sabendo, com essa identidade resgatada. É um lugar onde a gente quer muito criar relacionamentos, né? Não é só para vender nossa atividade principal, mas além disso a gente quer oferecer mais para o nosso cliente, né? De relacionamento, de ser um lugar onde você, sabe, por exemplo, a Rita ir lá dar uma palestra, para a gente conversar sobre algo. Sempre vamos ter esse momento, sabe, Danilo, lá de trazer o cliente, de trazer informação para o nosso cliente, trazer métodos, né, que a gente tem muita metodologia de crescimento, de bênção, né, trazer esse resgate da autoestima. Tudo isso, além, né, de todos os produtos lindos que nós temos lá. Então, o propósito é esse, justamente esse, criar relacionamentos, né, fazer com que esses clientes sejam muito mais do que clientes, pessoas que a gente, né, esteja próxima, cuidando, dando a mão, sendo bênção na vida delas, né? Eu até tenho uma profecia que todas as vezes que você não estiver bem, né, vai para lá, que lá é um lugar de restauração. Uau. E de alegria. Uma extensão de um lar. Isso mesmo. Que legal, muito bom. E quando você virou essa chave, assim, eu lembro que você compartilhou comigo que você teve recentemente em Dubai, né? Isso. Então foi uma experiência assim, extraordinária. Nós ainda não fomos, mas em breve nós profetizamos, Com né? certeza. Que nós iremos ir em nome de Jesus. Mas assim, foi nessa viagem, como que foi essa virada de chave? Danilo, a gente já estava num processo, né? Desde 2018 eu estava nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, fiz todos os cursos da Febracis, né? E buscando algo novo para viver. E justamente, se você falasse para mim há 6 meses atrás, olha, Esli, você vai comprar aquela Carmen Steffens ali, eu não ia acreditar. Não ia acreditar porque eu não tinha ainda, né, essa mentalidade que eu poderia alcançar aqui. Essa visão. Essa visão. Mas, quando eu fui para Dubai, lá em Dubai, mudou muito a minha mentalidade, porque lá eles construíram um lugar maravilhoso, lindo, um dos maiores destinos hoje do mundo é lá, né, em Dubai. Do nada, no meio do deserto, no meio de um calor de 50 graus, eles construíram assim algo extraordinário. E lá é um lugar onde você sai com a mentalidade assim, ó, não existe impossível. Sabe? Uau. O que mais me marcou lá foi isso, não existe impossível. Porque eles dentro do mar, eles criaram, né, aqueles condomínios, e eles criam lá umas palmeiras, eu não sei se você já viu, no meio do mar, eles criaram uma palmeira que faz um desenho, e estão terminando de construir um que é o desenho do mundo, sabe? Gente, um povo com essa mentalidade de construir do impossível, né? Coisas assim tão grandiosas. Aí você chega lá e fala assim, ó, esse aqui é o maior prédio do mundo. De repente você passa em outro lugar e fala assim, aquele ali
o maior, tudo lá é o maior do mundo, Maior sabe? aquário, É o maior maior aquário, shopping. isso, desse jeito. Então, você sai com uma mentalidade que não existe impossível. E aí você começa a falar, se não existe impossível, por que que eu não estou vivendo, né, todo o meu potencial? Por que que está me limitando? E aí você começa a mudar. Você começa a entender, Danilo, que tudo está à nossa disposição, né? É a nossa ação, é o nosso movimento, é a gente vivendo, agir. agindo todos os dias, né? Se movimentando, buscando crescer, buscando novas experiências que vai fazer você chegar no lugar que você deseja, né? Então, eu tive esse entendimento e isso virou uma chave muito grande para mim, né? E aí aquilo que eu achava que era impossível, que não tinha possibilidades, que eu não tinha condições financeiras de alcançar, sabe? Mudou, sabe? Eu entendi que era possível, que gente, os recursos estão à nossa disposição em abundância. Se você olhar para um rio, como que é? Gente, são águas assim. Eu fiquei lembrando de uma cachoeira que tem lá em. É aqui mesmo, aqui a gente tem uma cachoeira, que você vai lá, gente, aquela água fluindo o tempo todo, sabe? Tudo que a gente vê na natureza, a gente vê em abundância, né? E aí as pessoas ainda falam assim, vai acabar. Não acaba, está em abundância, tem muito, Os sabe? peixes, é tanta Os coisa, né? peixes, o mar, por exemplo, o fundo do mar, a gente sabe 2%. A gente não conhece nem 10% de todos os animais que habitam no mar, para você ter ideia. Tanto que nós somos ainda, né, pequenos em relação a toda a grandeza que a gente tem. Então, está tudo disponível. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a acessar, sabe, pela fé, né, esse novo lugar de excelência, de abundância, de bênçãos. E foi nesse sentido que, né, que essa chave virou. Tomou forma. Tomou forma e Uau. aí aconteceu. O meu pastor, o pastor André Valadão, ele diz assim, bem-vindo ao novo. Bem-vindo ao novo. Ele fala isso todos os dias na igreja dele, bem-vindo ao novo. Por quê? Existe uma novidade de vida em Cristo Jesus, existe uma novidade de vida em você ter inteligência emocional, existe uma novidade de vida em você empreender. Enquanto você falava, eu imagino a chave que tenha virado, né? Ontem eu estava lendo uma parábola, uma fábula do cavalo. Um senhor, ele arriou seu cavalo e ele pegou a estrada. E próximo da estrada tinha um tronco com uma cobra ali em volta daquele tronco, e o cavalo passou ali e refugou. E o dono percebeu. Aí ele voltou, tirou aquele tronco, tirou aquela cobra, mas ele percebeu também que todas as vezes que o cavalo passava ali, ele refugava. Ele lembrava da cobra. Lembrava. Moral da história. Os principais obstáculos e impedimentos, eles estão aonde? Na nossa mente. Né? Às vezes já foi tirado o obstáculo, só que a pessoa ela não consegue enxergar. Ela ainda está vendo o obstáculo ali. Ela está presa ainda a experiências negativas do passado. Né? E essa chave, ela precisa virar na mente das pessoas. É verdade. Essa chave, ela precisa ser... É eu parar e pensar assim, qual é a chave que eu preciso virar hoje? Para que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Porque, gente, está tudo aqui dentro. O exterior é apenas o reflexo do que está aqui dentro. Se eu estiver bem aqui dentro, as coisas do lado de fora vão começar a fluir. A gente aprende isso na física quântica, né? A lei da atração. Gente, essa questão da frequência é algo tão sério que aquilo que você visualiza, você emite a frequência, você acaba atraindo para si. Por isso que tem pessoas que vivem constante atraindo coisas ruins, sentimentos ruins, e isso atrai o quê? Essa questão do sentimento é algo tão sério para mim que eu paro e penso todos os dias, o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo? Porque as emoções, elas são a plataforma da nossa vida, as emoções, elas são, de certa forma, o que nos motiva a agir. No livro A Ciência de Ficar Rico, o autor fala assim, você não vai resolver problemas financeiros pensando na pobreza. É verdade. No desafio. Você vai resolver pensando na solução, na saída, naquilo que é você construir uma imagem. Olha, essa é a imagem que eu quero para a minha vida.
E por mais que às vezes a realidade que você esteja vivendo seja aquela, mas o momento ele não define quem nós somos. Isso mesmo. Tudo passa na nossa vida. E que legal, no dia que você compartilhou comigo essa experiência de Dubai, eu virei a chave, imagina você Que lá visualizando tudo isso. Que maravilha. E olha, Danilo, assim, eu falo que a gente precisa levar essa mensagem, por quê? Porque, gente, se você virar a chave entendendo, né, que não existe impossível, que você pode fazer acontecer, que você pode agir e conquistar os seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você deseja, né? Gente, quantas vidas podem ser mudadas? Né? Quantas pessoas podem ser alcançadas? Serem alcançadas. Então, assim, eu acredito muito, sabe, que a gente precisa realmente virar essa chave em nós, sabe, de ter fé, de acreditar, porque muitas vezes, né, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão limitadas, achando assim, não, isso não é para mim, eu nunca vou chegar onde, né, onde eu gostaria, porque é difícil, porque precisa de ter dinheiro, porque precisa disso e daquilo. Quantas limitações a gente coloca, né? Eu não sei qual é a limitação de cada um, mas sei que sempre a gente coloca limitações nos nossos projetos, né? E quando você entende que, não, eu vou agir, independente das minhas dificuldades e limitações, você pode alcançar. Você pode alcançar. Quando você acredita, quando você tem fé, quando você tem coragem, né? Eu falo que quando você coloca o seu pé, mesmo não vendo o chão, Deus coloca o chão para você. Então, é isso, é agir, é começar, é se posicionar. Porque, Danilo, eu também já passei muito tempo paralisada. Eu passei muito tempo, sabe? Eu falo que eu sou funcionária pública. Eu passei 22 anos, né, no serviço público, que eu poderia ter já alcançado coisas maiores, mas eu estava achando que aquilo ali era tudo que eu podia. Eu estava limitada. Famosa zona de conforto. Na minha zona de conforto. Eu estava limitada. Então, assim, eu achava que a única coisa que poderia, né, me sustentar ou ter uma vida mais, né, com segurança era aquele trabalho. Então, assim, quando eu entendi que ninguém tem segurança, né, e eu preciso agir independente das circunstâncias, eu passei a trabalhar, a agir, a me movimentar, a buscar crescer, buscar novos conhecimentos, e tudo aconteceu. Então, é você caminhar na direção daquilo que você deseja, acreditando, colocando o pé, mesmo quando você não vê o chão ainda, e as coisas vão fluir. Muito bom, muito bom. Eu não sou uma pessoa de espiritualizar muito, mas eu percebo que quando a pessoa ela começa a se posicionar, acontece uma situação para paralisar essa pessoa. Seja uma crítica, aí chegam a falar crítica construtiva. Crítica construtiva não existe. Crítica é crítica, né? Se ao invés de criticar, dê uma sugestão. E assim, muitas são as pessoas que se paralisam, né? Se deixam paralisar por circunstâncias adversas. Mas quando você vê a vida desses grandes empreendedores, empreender isso, empreender é persistência. Como consultor do Sebrae, esse ano eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer várias palestras sobre empreendedorismo. E é bem legal, como você falou, o empreendedor ele tem que ser alguém disruptivo, ele não pode ficar preso. Eu lembro que quando eu comecei a empreender, depois de um ano que eu fui abrir o CNPJ. Né? E tem gente que fica assim, não, eu só vou começar o meu negócio depois que eu tiver um escritório chique assim. Não, você pode começar com as ferramentas, com o conhecimento, com a informação que você tem. Agora, o que não pode é você acomodar e achar que já sabe tudo e se auto-sabotar. Mas mesmo. Empreender é a única chave bíblica para a prosperidade. Se você deseja prosperar, o caminho é empreender. Não menosprezando quem está aí na sua função efetiva, que é algo também muito bom. Com certeza. Ela quer falar. Não, a função efetiva. Tá. Função efetiva. Não, gente, eu não falo não, porque assim, foi muito bom, né? O tempo que eu passei, tudo que eu consegui construir, foi no serviço público, eu aprendi muito, 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 sabe? Nunca fui aquela servidora que as pessoas pensam que a gente é de ficar acomodado, de não fazer. Sempre eu trabalhei muito, né?
Mas aquilo ali, Danilo, na verdade, não estava mais me satisfazendo, né? Por quê? Porque a gente vai entendendo de perfil e você entende que o seu perfil não é perfil para trabalhar no trabalho que eu estava executando. Eu estava executando um trabalho de um analista, né? Que tem um perfil de conformidade que não é o meu. Então, o que acontece? Você precisa estar fazendo aquilo que seu coração pulsa para fazer, aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que te traz energia, que te renova, Prazer, né? Te dá prazer, alegria. Então, eu entendi que eu estava num lugar onde não era, né, não estava adequado com o meu perfil. E aí foi quando eu fui, né, empreender. E, assim, é um lugar onde a gente cresce, aprende todos os dias. São muitos desafios, né? Mas você tem que ser, igual você falou, disruptivo. Tem que fazer, tem que acreditar, tem que visualizar todos os dias o seu crescimento, sabe? Sabendo onde você quer chegar, caminhar na direção, mesmo quando as coisas não estão fluindo ou não estão acontecendo como você gostaria, né? E continuar, acreditar, perseverar, não preocupar com as críticas, porque tem muitas críticas. Vão falar de qualquer jeito. Vão falar. Se você não faz nada. Se você faz, olha lá, tá se achando. Desse jeito, quer aparecer. Quer aparecer. Não é? Então, sempre vão falar da gente. Então, a gente precisa continuar, acreditar, sabe? Acreditando que vai dar certo, que vai acontecer, que eu vou chegar naquele lugar, né, de conquistar. E cada vez que você conquista um lugar novo, você quer ir para o próximo, né? Isso mesmo, já crescer, escalar. Escalabilidade, como o Pablo Marçal diz. Isso. E você que está assistindo a gente, que deseja empreender, eu aprendi que empreender é um padrão de mentalidade. E esse padrão de mentalidade está muito claro, objetivo explícito no livro do Flávio Augusto. Ele não está me pagando aqui royalties, mas é um livro assim, disruptivo, que é o Geração de Valor 1. Ali eu entendi qual é o padrão de mentalidade de quem deseja empreender. Tem que ser uma pessoa disruptiva, tem que ser uma pessoa ousada, tem que ser uma pessoa corajosa, tem que ser uma pessoa que venda, porque empreender é vender. É vender. Né? Nós crescemos num contexto, pelo menos eu cresci nesse contexto, em que vendedor não é algo bom, vendas não é algo bom. Gente, é uma das principais profissões milenares, né? Todo mundo é vendedor, não é, Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. A gente vende sabe? O tempo todo. Com certeza, se você se vendeu bem aí para sua esposa, para a Rita, porque, né, só casaram porque você fez uma venda, uma boa venda, e ela te comprou aí. Não, e então pensa numa venda que custou caro. Mas era porque era muito valor agregado. É muito valor agregado. Saiu bem, viu? Eu falo para meus filhos que eles têm que trabalhar muito, serem homens de Deus para conseguir um patrimônio igual a mamãe. A mulher que eles vão conseguir tem que ser um patrimônio muito autoestima caro. é tudo, né? Então é isso, vender tudo. Todos nós somos vendedores, a gente está vendendo todos os dias para o nosso filho, né? Uma ideia, um projeto, vendendo para o esposo, né? Aquilo que você quer conquistar. Então a gente está vendendo o tempo todo. E se a gente entender essa mentalidade, mudar essa chave de que a gente precisa ser um bom vendedor, gente, aí tudo vai fluir, o empreendedorismo, aí o empreendedor cresce. Show de bola. Pessoal, infelizmente vamos ter que, né, estamos finalizando, mas gratidão, Esli, por atender mais uma vez o nosso convite, a Rita Dulce, que é minha esposa. Agradecer também, né, o pessoal aí da Rio Construtora, Próximo Viral, são parceiros nossos aqui nesse podcast, e eu tenho certeza que nós vamos ter muitas outras oportunidades de fazer esse bate-papo legal. É algo leve, é algo que traz conhecimento, informação. E gratidão a todos. E até a próxima. Tamo junto. Eu que agradeço. Muito obrigada.